Ao todo, o Senado pode apreciar 49 indicações de autoridades para ocupar cargos tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Em plenário, já há 29 indicações aguardando deliberação, mas tanto a Comissão de Constituição e Justiça quanto a Comissão de Relações Exteriores vão analisar ainda outras 20 indicações. A Comissão de Relações Exteriores faz daqui a pouco uma reunião para sabatinar indicados para as embaixadas do Brasil no exterior. Inclusive, eles já chegaram, a gente vê aí nas imagens, algumas autoridades que estão aí nessa lista de indicados que serão sabatinados aí pela Comissão de Relações Exteriores. E a CCJ faz hoje à tarde 2 reuniões para sabatinar indicados para órgãos como o Conselho Nacional do Ministério Público e também tribunais superiores. Na Comissão de Infraestrutura, os senadores aprovaram um projeto que visa dar maior segurança ao tráfego aéreo e evitar acidentes, como o que matou a cantora Marília Mendonça, lembrada na reunião. O projeto muda a legislação ao fixar critérios para a sinalização de linhas de transmissão de energia elétrica. O artigo 2º trata do suporte das respectivas linhas de transmissão que deverão ser sinalizados com pintura e em cores que possibilitem a pilotos de aeronaves a identificação do risco inerente da exposição a essas linhas. Eu estou aqui com o senador Fernando Bezerra Coelho, que é o relator da PEC dos precatórios, que vai ser votada daqui a pouco aqui na CCJ. Senador, do texto que o senhor apresentou na quarta-feira passada para o que vai ser votado hoje, houve alguma mudança? Acabamos de apresentar um complemento de voto. Na realidade, se trata de 3 emendas de redação, são ajustes redacionais, e 2 novas emendas, uma que trata sobre a questão de aplicação de multas nos contratos de dívida pública dos estados com a União, que não é o assunto da PEC do precatório, mas que é uma demanda que foi solicitada por alguns senadores. E a outra mudança é apenas a entrada de vigência de alguns dispositivos da PEC, para ficar claro que eles entram em vigor a partir de 2022. São essas pequenos ajustes, pequenas alterações. O governo está confiante que aprova o relatório na sessão de logo mais, com aproximadamente 14, 15 votos. E vamos pedir ao presidente Rodrigo Pacheco que paute a votação em plenário, se possível, para hoje à tarde. Ele anunciou ontem que seria na quinta-feira. Tem alguma... o que o senhor pretende fazer para que ele mude para hoje? Eu falei com ele, expliquei o avanço das negociações, das tratativas, e que a visão do governo é que esse assunto possa ser deliberado rapidamente para que a gente possa permitir o pagamento do Auxílio Brasil antes do Natal para mais de 17 milhões de famílias brasileiras, que são as mais pobres do país. Ele ficou de analisar, pediu para aguardar a apreciação na CCJ e logo após a apreciação da CCJ vamos nos reunir com ele para tentar viabilizar a votação ainda hoje. Na semana passada o senhor disse que o placar estava mais apertado. O senhor já tem uma margem mais segura para conseguir aprovar? Nós estamos confiantes que vamos aprovar. Agora o placar continuará apertado. O texto apresentado pelo relator na semana passada recebeu quase 60 emendas. Ele acatou o total, ou parcialmente, 14. Houve um grande esforço desta relatoria, em contato com as lideranças da Casa, com o governo, de construção de um texto que alcançasse maior consenso entre as senhoras senadoras e os senhores senadores. Nesse trabalho, contudo, mantivemos como norte o objetivo de garantir espaço fiscal para as ações sociais de amparo aos brasileiros, bem como de manutenção das regras de responsabilidade fiscal que consideramos importantes conquistas do povo brasileiro. Mesmo com os ajustes, muitas dúvidas e críticas ao texto. Nós não estamos concordando com a forma como está se construindo esse auxílio emergencial dentro da proposta do governo. Ela não chama PEC do auxílio emergencial, PEC da pandemia da fome, ela chama PEC dos precatórios. Agora o governo está dando relevância ao auxílio emergencial e, ao mesmo tempo, demonizando os precatórios. Hoje nós estamos diante de uma situação em que também se pode configurar pedalada fiscal no texto proposto pelo governo. Obrigatórias para o mês de dezembro. Com a aprovação agora da CCJ, nós estamos dando prosseguimento para a construção de um entendimento ainda mais amplo
que poderá permitir a votação ainda hoje no plenário. Nós estamos em diálogo com a senadora Simone Tebet, com o senador Alessandro, com o senador Rogério Carvalho, com o senador Novisto, com o senador José Aníbal, para que a gente possa ainda avançar em 2 outros pontos, para que a gente possa chegar a um entendimento, se não unânime, mas um entendimento amplo, para que a gente possa votar a PEC 23 ainda hoje e, com isso, assegurarmos o pagamento dos R$ 400 para as famílias mais pobres do Brasil antes do Natal. Quais os pontos, senador, que está ainda em negociação no plenário? São 2 pontos que estão sendo avaliados, que é a questão da vinculação do espaço fiscal para as despesas com Auxílio Brasil e com as despesas correlacionadas ao reajuste do salário mínimo e tem também uma discussão que eles querem aprofundar sobre como assegurar o caráter permanente do programa. Eu entendo que na nossa redação isso já está assegurado, mas eles querem debater um pouco mais para ter mais garantias de que o programa Auxílio Brasil será um programa permanente. A questão do financiamento seria isso, para garantir a permanência do programa, seria isso? De onde vai vir? Ainda não recebi detalhes de sugestões em relação ao texto. Eu estou saindo agora para conversar com o presidente Rodrigo Pacheco, falar do avanço dessas articulações e dessas negociações e vou pedir a ele para que ele possa pautar para logo mais às 17 horas ou às 18 horas a apreciação da PEC 23. Senador, você acha que o governo tem votos para ir ao plenário hoje? Tem votos para aprovar, mas nós queremos ter mais votos ainda. Então estamos em processo de construção de diálogo para que a gente possa aprovar essa matéria ainda com um maior apoio. Mas primeiro e segundo turno? Primeiro e segundo turno e promulgar amanhã. Vai ter PEC paralela, senador? Vai ter uma PEC paralela? Já foi votado o relatório de Vossa Excelência. Eu sei. Deixa eu fazer uma sugestão. Essa PEC, essa redação que vocês vão construir, e a gente vota junto no plenário. Eu assumo o compromisso. Porque aí vai fazer a redação que tiver que fazer. Fazer um texto que a gente possa assegurar o caráter permanente para o programa de renda mínima, que era o propósito do senador. A gente vota no plenário. Tem o meu compromisso. Obrigado. Está retirado o destaque pelo acordo e a matéria vai ao plenário do Senado Federal. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado está fazendo a sabatina de André Mendonça, indicado para assumir o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal pelo presidente Jair Bolsonaro. Já são quase 3 horas de sessão. André Mendonça falou por mais de 30 minutos numa exposição inicial. Ele disse que, se for aprovado, assume o compromisso com o Estado democrático e laico, com a justiça e com a imparcialidade. Mendonça responde agora às perguntas dos senadores. A relatora foi a senadora Elisiane Gama, do Cidadania, que apresentou voto pela aprovação do nome dele. Ela é a primeira mulher a relatar uma indicação ao Supremo. A sabatina acontece mais de 4 meses depois da indicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa demora para marcar a data foi alvo de questionamentos de alguns senadores. Depois da sabatina e da votação do nome na CCJ, a indicação vai para o plenário do Senado, onde também precisa ser aprovada. Se for aprovado, o paulista de Santos, André Mendonça, de 48 anos, vai ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga deixada por Marco Aurélio Mello, que se aposentou no dia 12 de julho. No atual governo, Mendonça já comandou a Advocacia Geral da União e foi ministro da Justiça. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, excelentíssima senhora relatora, senadora Elisiane Gama, excelentíssimas senhoras senadoras e excelentíssimos senhores senadores da República. Cumprimento a todos com o máximo respeito, como deve ser a relação com as instituições da nossa República.
Cumprimento também aos servidores desta Casa Legislativa, profissionais da imprensa, meus amados familiares e amigos, senhoras e senhores. Meus cumprimentos com o desejo de que Deus abençoe a todos nós e ao nosso país. Grato e honrado, humildemente me apresento ao elevado crivo de vossas excelências, para, caso seja aprovado, vir a exercer o honroso cargo e mistério de ministro do Supremo Tribunal Federal. Neste momento, respeitosamente, dirijo-me a vossas excelências para expor brevemente a minha trajetória e assumir compromissos, não apenas com o Senado Federal, mas com toda a sociedade brasileira. Sou um filho orgulhoso de um distinto bancário evangélico e de uma valorosa dona de casa católica, que marcaram em mim, desde a infância, os princípios da honestidade, da humildade e da perseverança. Nasci em Santos, litoral do estado de São Paulo, no dia 27 de dezembro de 1972. A vida profissional de meu pai, funcionário do saudoso Banespa, Banco do Estado de São Paulo, impunha à família a mudança de cidades de tempos em tempos. Com muito esforço e dedicação, meus pais criaram 4 filhos. Sempre unidos, moramos em cidades como Santos, São Paulo, Miracatu, que reside especialmente meu coração, pois ali estão a maioria dos meus familiares, Itanhaém, Pederneiras e Bauru. Dessas andanças pelo interior do estado de São Paulo, vem o meu sotaque caipira, do qual tanto eu me orgulho. Permitam-me aqui fazer uma homenagem à memória de meu pai, o qual perdi quando ainda tinha 19 anos. Pai, você sempre foi e sempre será o meu grande orgulho. Verifico desde logo o preenchimento dos critérios tanto objetivos quanto subjetivos para a indicação do Dr. André Mendonça à vaga do Supremo Tribunal Federal. É brasileiro nato, tem mais de 35 anos e menos de 75 e tem notável saber jurídico, além de conduta ilibada. Esses são os critérios que a Constituição Federal manda o Senado Federal verificar quando da sabatina de um ministrável. O presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, escolheu alguém que preenche os requisitos constitucionais e é evangélico. Aonde é que está o problema nisso? A cobrança do povo brasileiro numa justiça justa para todos é grande. A desconfiança de todos os poderes é muito grande. E principalmente quando você é atacado pelo Executivo. O dia 7 de setembro é uma data que a gente não pode esquecer, que foi um dia em que a justiça brasileira sofreu ataques, ministros do Supremo Tribunal sofreram ataques, e isso não é uma boa forma de se levar a democracia em frente. Por isso, espero que o seu conceito de justiça não compactue com o fechamento dos poderes. A democracia depende de um Supremo Tribunal Federal forte, porque é o último andar de uma sociedade civil democrática. Abaixo de Deus, só o Supremo Tribunal Federal no Brasil. E abaixo do Supremo Tribunal, comparado ali os poderes executivo e legislativo. Não pense que o Supremo Tribunal Federal é Olimpo. Tem ministro ali que pensa que o Supremo é Olimpo e não é o Olimpo. Tem 3 a 5 ministros que se julgam semideuses e não são semideuses. E eu digo por que não são. Anastasia, está aqui um dos nossos que a gente está exercendo hoje, que é aprovar nomeação de autoridades, está aqui no nosso regimento, processar e julgar nos crimes de responsabilidade, eventualmente afastando do cargo,
presidente da República, vice-presidente, ministro do Supremo Tribunal Federal e vai por aí afora. Ou seja, o Senado tem esse poder e essa prerrogativa. Eu declaro encerrada a votação e solicito à Secretaria-Geral da Mesa que divulgue o resultado no painel da comissão. Votaram sim 18 senadores e senadoras. Votaram não 9 senadores ou senadoras, nenhuma abstenção, total 27. Está aprovada na Comissão de Constituição e Justiça a indicação do senhor André Luiz de Almeida Mendonça. A matéria segue direto para o plenário. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Como o senhor avalia a indicação do senhor André Mendonça? Eu avalio, foi tranquila a indicação. Eu sempre tive segurança que ele ia ser indicado pela qualificação dele, pela humildade dele em saber esperar, né? Ele soube esperar, teve paciência, enfim. Eu sabia. Eu pensei que ia ter 2 votos a mais, mas foi 18 votos. Eu pensei que ia ter 20 votos. Agora no plenário vai aprovar. No plenário vai aprovar com mais facilidade ainda do que aprovou aqui. E sobre a PEC dos precatórios, daqui a pouco, a previsão de votação no plenário, o que o senhor espera? O senhor acha que vai ter divergência? A aprovação também, com todas as alterações que foram feitas, a construção que o Fernando Bezerra está fazendo, eu não tenho dúvida de que nós vamos aprovar. Para fome tem pressa, nós temos que passar o Auxílio Brasil para as pessoas que precisam. Muito boa, segura, tranquila. Ele foi muito humilde, mas muito preciso. Então foi uma das melhores sabatinas tidas até então aqui no Congresso Nacional. Esse voto de 18 a 9, ele dá alguma expectativa para ele vir no plenário? Você acha que foi uma votação mais apertada? Aumenta no plenário. Vai ser mais fácil a votação no plenário do que foi na comissão. Obrigado, senador. Já temos todos os votos computados, à exceção da senadora Mara Gabrilli e do senador Paulo Paim, que por restrições próprias não puderam comparecer em Brasília. Portanto, todos os votos já foram computados, inclusive do senador Irajá. Portanto, declaro encerrada a votação. Determino à Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 47 senadores, não 32 senadores, nenhuma abstenção. Está aprovada a indicação do senhor André Luiz de Almeida Mendonça para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. De um menino que, aos 9 anos, foi desencorajado por sua professora, mas que não desistiu, que persevera e que acredita que é possível, apesar de nós mesmos, mudar a história da nossa sociedade. Nós não somos melhores que ninguém, mas também não somos piores. A nossa diferença não está em nós, mas naquele que habita em nós. E nós queremos dizer ao povo brasileiro que o povo evangélico tem ajudado esse país e que quer continuar ajudando esse país. Trabalhar por esse país e fazer desse país uma grande nação. Fazer da justiça brasileira uma referência. Contribuir para que essa realidade se concretize cada dia mais. E ao final dar esperança ao nosso povo. Eu sei que virão decisões em que serei criticado. E merecerei, por certo, por vezes ser criticado. Mas podem ter a certeza que tentarei fazer do meu país
um país mais justo. Eu quero dizer que devo tudo da minha vida a Deus. Eu respiro porque Deus me dá o ar para respirar. Eu penso porque Ele me dá capacidade para pensar. E eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu tenho uma família, está aqui minha esposa, Daniela e Luiz Antônio, que são o sustento da minha vida, que choram comigo, que se ajoelham comigo, que sofrem comigo, mas que se alegram comigo. Você que está em casa, olhe para sua família e comece a transformar esse país por sua família. Que Deus abençoe o nosso país e que Deus nos ajude a ver o nosso país uma grande nação. Obrigado a todos. Gente, muito obrigado. Depois de quase 4 meses após ser indicado ao Supremo Tribunal Federal, André Mendonça foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Durante a sabatina, se comprometeu com a democracia e com o Estado laico. Mendonça foi indicado para substituir o ministro Marco Aurélio Mello, que se aposentou em julho. Em suas declarações iniciais, Mendonça afirmou comprometimentos com o Estado democrático de direito, com o Estado laico e também com a igualdade jurídica. Me comprometo com a democracia, me comprometo com o Estado laico. Significa garantir a liberdade religiosa de todos os cidadãos, inclusive daqueles que optam por não ter religião. A sabatina é a continuidade do caminho de André Mendonça a uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal, desocupada desde a aposentadoria do ex-ministro Marco Aurélio. O intervalo entre a indicação de Mendonça e a sabatina aqui no Senado foi a maior da história recente da República. O presidente Jair Bolsonaro encaminhou o nome do ex-advogado da União e ex-ministro da Justiça no dia 12 de julho. André Mendonça é pastor em Brasília. Ao longo da sabatina, também afirmou que chegou a avisar Bolsonaro sobre a impossibilidade de fazer manifestações religiosas no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ainda que eu seja genuinamente evangélico, entendo não haver espaço para manifestação pública religiosa durante as sessões do Supremo Tribunal Federal. Como tenho dito quanto a mim mesmo, na vida a Bíblia, no Supremo, a Constituição. Questionado pelos senadores, o ex-ministro da Justiça afirmou que questões de liberdade de expressão de imprensa tratam-se de direitos fundamentais, garantidos pela Constituição, os quais serão defendidos por ele, caso assuma uma cadeira no Supremo, como direitos essenciais para a construção da democracia. Mendonça também teceu críticas moderadas à Operação Lava Jato, em especial ao artifício da delação premiada, amplamente usado durante as operações. Ele disse que é preciso buscar consensos com a política durante as investigações de corrupção. Segundo este advogado da União, que atuou 20 anos junto com André Mendonça na AGU, Mendonça é uma boa indicação para ocupar uma vaga no STF. O que nós da AGU podemos contar à sociedade que nós convivemos com o doutor André por 20 anos e o conhecimento jurídico foi uma marca, a qualidade do seu conhecimento jurídico foi uma marca dentro da instituição. Mestrado, doutorado, prêmios, sempre incentivou a todos a estudar, ou seja, a buscar soluções técnicas para os conflitos Estado-sociedade. O plenário do Senado confirmou a indicação do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, para a vaga no Supremo Tribunal Federal, deixada pelo ministro Marco Aurélio Mello em julho. Por 47 votos a 32, os senadores aprovaram o nome de André Mendonça para a 11ª cadeira do Supremo Tribunal Federal, depois de 4 meses da indicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Está aprovada a indicação do senhor André Luiz de Almeida Mendonça para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Será feita a devida comunicação à presidência da República. Mais cedo, por 18 votos a 9, os senadores que integram a Comissão de Constituição e Justiça também aprovaram o nome de André Mendonça. Ele foi sabatinado pelos senadores durante todo o dia.
Logo na abertura da sessão, negou a perseguição a críticos do governo Bolsonaro durante o período em que foi ministro da Justiça. Minha conduta sempre se deu em estrita obediência ao dever legal e em função do sentimento de ofensa à honra da pessoa ofendida, mas jamais com o intuito de perseguir ou intimidar. André Mendonça, que atuou no governo de Jair Bolsonaro também como advogado-geral da União, afirmou que ao assumir a vaga como ministro do Supremo, irá respeitar os direitos e garantias individuais que integram a Constituição Federal. No caso da prisão após condenação em segunda instância, defende que cabe ao Congresso pacificar o tema. Importa dizer que sou adepto do princípio da segurança jurídica. Assim, entendo que a questão está submetida ao Congresso Nacional, cabendo a este deliberar sobre o tema, devendo o Supremo Tribunal Federal revisitar o assunto apenas após eventual pronunciamento modificativo por parte do Poder Legislativo sobre a matéria. O ministro se comprometeu a defender a democracia e pediu desculpas por uma declaração segundo a qual ela havia sido conquistada sem sangue. Uma fala que pode ter sido mal interpretada e que não condiz com aquilo que eu penso. Vidas se perderam na luta para a construção da nossa democracia. Mendonça, que é pastor presbiteriano, se comprometeu a defender o Estado laico. Me comprometo com o Estado laico, considerando discussões havidas em função de minha condição religiosa. Faz-se importante ressaltar a minha defesa do Estado laico. Na vida, a Bíblia. No Supremo, a Constituição. E também falou a favor de limites para a posse e o porte de armas de fogo. Aos parlamentares, Mendonça criticou a criminalização da política. Não se constrói uma democracia sem política, sem políticos e sem partidos políticos. Então, quando eu falo não se pode criminalizar a política, e não só a política, a atividade pública.